enquete com vários treinadores e a maioria foi contra a regra, então assim, eles estão pleiteando essa mudança. Então esse é o cenário atual e a gente vai debater um pouquinho alguns modelos de 7 contra 6. Eu depois quero saber a opinião da maioria de vocês. Eu vi tem muitos treinadores, será muito interessante o nosso debate. Eu vou me posicionar desde o início, Cristiano. Eu sou a favor da regra, tá? E eu vou começar a palestra com essa frase do Pierre Corneille, que é um dramaturgo francês, que ela fala: vencer sem riscos é triunfar sem glória. E aí eu acho que, além de uma reflexão de vida, ela também pode se passar para o nosso esporte e em alguns momentos. Eu acho que o 7 contra 6, ele tem algumas coisas que acabam se conectando a essa frase, então por isso que eu acho ela importante para começar o debate com vocês. Por que a gente vai jogar 7 contra 6? Será que é a tendência natural da modalidade, a evolução? Quando a gente para pensar por aí, eu achei importante fazer uma análise sobre os últimos mundiais. E aí, o primeiro que eu fui foi o Mundial masculino. E se a gente olhar aqui à esquerda, como é que foi a incidência do jogo de 7 contra 6, a gente vai ver que teve um time só que jogou todos os jogos, que foi a Macedônia. Aí você tem a Croácia e o Bahrein, que jogaram perto dos 95%, a Alemanha e Japão 75%, e aí um grande bloco: Dinamarca, Suécia, Tunísia, China, Sérvia e Argentina, 50%. E para mim, o que me chama mais atenção nesse primeiro quadrado nosso, tá me escutando, Cristiano? Sim, tá beleza. Tá beleza. Ah, tá bom. Beleza, não achei que alguém tinha falado alguma coisa. O que me chama a atenção de cara nesse primeiro quadro é a gente olhar no último em amarelo que Noruega e França, que foram finalistas do Mundial 2017, não jogaram nenhuma vez. Catar, Rússia, também não jogaram nenhuma vez. Isso é uma informação relevante que eu acho que vai ser importante para o debate. Quando a gente vai para a figura aí, o quadrado número 2, que é a análise do 7 contra 6, nas 96 partidas que ocorreram, a gente vai ver no primeiro diagrama e no primeiro gráfico, na proporção total de ataques, a gente vai ter 3,86%, menos que 4 ataques por jogo, e a proporção de gols, 3,59%. Tá? Uma proporção pequena, tá? Tanto o número de ataques quanto o número de gols. E aí a gente vai para o que eu acho mais importante em todo esse slide. Primeiro, a gente vai na eficiência dos ataques. No 7 contra 6, os gols no Mundial de 2019, eles atingiram 48,71% de eficácia. E os gols no jogo normal, em todos os outros ataques, 53%. Ou seja, a gente consegue, dentro do masculino, ter uma vantagem considerável de eficiência aqui, de 53% nos ataques normais, contra 48,71% dos ataques de 7 contra 6. E aí, o ponto que eu quero fazer a comparação com o feminino, que eu acho que define bastante, porque se joga menos no masculino que no feminino, que é a proporção dos gols que eu levo logo após ter executado a ação de 7 contra 6. No masculino, 14% acabam concedendo esses gols. Então, é um número importante e um número relevante aí. Mudando de tela, eu vou fazer a análise do Mundial Feminino, agora no Japão e Kumamoto. E eu fiz uma comparação, e eu até quero fazer uma menção. Tem um menino, um treinador brasileiro, chama Gabriel Maroja, que publicou 2 artigos científicos, um esse ano e um em 2018, analisando essas questões do jogo sem goleiro. E ele fez uma análise bem interessante do Mundial de 2017. E com números muito próximos do que a gente está vendo agora em 2019. Então, não se alterou muito em relação ao feminino as principais premissas dos 2 campeonatos. O que a gente pode perceber no feminino? Que tem uma incidência maior de jogo. Se a gente for olhar em todos os jogos, Sérvia, Japão, Romênia e Hungria usaram 7 contra 6. 95%. Espanha, Noruega, Montenegro, Suécia, Coreia, Angola e China. Tá? E aí, o que me chama a atenção
no feminino é que as 3 equipes que não utilizaram, que seria Congo, Cuba e Cazaquistão, foram as 3 equipes que chegaram em último lugar no Campeonato Mundial. Indo para o quadro número 2, que é a análise do 7 contra 6 no feminino, que foram 96 jogos também, a gente vai no percentual um pouco maior, 4,5, tá? Do número de ataques. O número de gols também um pouco maior, mas com uma relevância pequena, mas ainda um pouco maior, 4,1 que o masculino. E aí a gente vai para o que realmente, para mim, faz a diferença. Se você for olhar a eficiência do 6 contra 6 no feminino para o 7 contra 6, também como no masculino, o jogo de 6 contra 6, ele consegue ter uma produtividade maior. A gente está vendo 47,7% nos gols de 6 contra 6, em contrapartida, no 7 contra 6, 43,4%. Então, isso existe também, muito próximo à diferença de 4% aí dos dois, como no masculino. E aí o número, talvez, que defina um dos motivos, não acho que é só esse, mas um dos motivos do feminino jogar mais é que o percentual de gols que você leva assim que você joga de 7 contra 6, ele é menor que do masculino, com uma considerável número. No masculino a gente tinha 14%, no feminino a gente tem 8%. Então isso pode ser sim um dos motivos, e acho importante a gente falar sobre isso, que essa situação de não levar gol na sequência no feminino também tirando a parte espacial, que eu acho que é fundamental no debate de 7 contra 6, ela também é super relevante quando a gente analisa por que no feminino está se jogando um pouco mais. Mas claramente ainda se consegue, tanto em 2017 como no Mundial em 2019, uma porcentagem abaixo da eficiência do 6 contra 6, assim como no Mundial masculino, no último, em 2019. Vamos lá. Para a gente pensar em jogar 7 contra 6, eu acho que a gente tem que pensar por esses 4 aspectos. O primeiro é a metodologia. O que eu quero dizer com isso? Para a gente jogar 7 contra 6, o 7 contra 6, na verdade, ele presume eu ter superioridade numérica em diferentes setores da quadra, e isso faz a gente pensar que eu vou ter que ter jogadores incluídos nesse processo que tomem boas decisões, que tenham habilidade na tomada de decisão. E aí a primeira pergunta que eu faço é: qual será o tipo de jogador que a gente está formando? Qual é o tipo de sessão que a gente está planejando dentro do nosso trabalho? Acho importante a gente fazer essa reflexão. Será que se eu quero jogar 7 contra 6, eu tenho produzido uma sessão com diversos exercícios abertos, com múltiplas opções, que o jogador eu estimule o jogador a ter uma visão periférica toda em relação ao campo, que não jogue só num setor? Será que eu tenho tentado colocar nos meus exercícios velocidades diferentes dos exercícios de tomada de decisão e do contrário ao que se preconiza no jogo? Será que a minha intervenção como treinador, que eu acho fundamental, esse tipo de coisa, como é que ela está sendo? Eu estou sendo aquela figura centralizadora do conhecimento? Eu estou dando autonomia do meu jogador para decidir? Então, eu acho que tudo isso, e aí seria um tema que a gente poderia falar só sobre isso, mas eu acho que todos esses processos influenciam muito, seja a figura do treinador, seja o tipo de sessão que a gente planeja, para a gente formar um jogador que possa ter possibilidades de decidir de forma eficaz, e isso é muito crucial para o 7 contra 6, é importantíssimo. E tem mais uma questão aqui que a gente não pode esquecer, a gente pensa muito no ataque. O quanto a gente melhora o nosso defensor também nesse tipo de situação que vai estar enfrentando em diversos momentos dentro do treino situações de inferioridade numérica, e como ele vai trabalhar a tática individual dele também é outro ponto importante dentro dessa questão da metodologia, o quanto eu vou colocar isso dentro dos processos do 7 contra 6. Proposta. Como é que a gente vai jogar? De qual forma eu vou jogar? Eu vou jogar com os 2 pivôs abertos? Eu vou jogar com um pivô entre primeiro e segundo e outro entre segundo e terceiro? Eu vou jogar com os 2 pivôs entre segundo e terceiro? Eu vou jogar com 2 centrais? Existe uma multiplicidade de formas de se jogar e eu acho que existe ainda muita possibilidade de criação nesse sentido. Então, eu acho importante a gente definir uma forma. E essa forma, eu acho que ela está muito vinculada ao tipo de jogador que eu tenho. E isso que vai fazer a diferença. Em quais momentos? Para que eu vou usar o 7 contra 6? Eu vou usar o 7 contra 6 para recuperar um resultado?
Eu acho que a maioria das pessoas que usa o 7 contra 6 ou começou usando foi nesse sentido. Ou será que eu vou usar quando eu estou ganhando um jogo? Será que eu vou usar para controlar o ritmo da minha equipe? Para manter a posse de bola? É uma análise importante que a gente vai fazer. Análise. E aí, o que a gente vai levar em conta para avaliar a nossa performance? Dentro dos momentos que a gente joga 7 contra 6. E aí a gente vai falar um pouco de Portugal na apresentação. E eu vi o Paulo Pereira falando uma coisa muito interessante, e eu vou replicar, quando ele mostrou estatisticamente que a análise dele sempre foi baseada nos períodos que você joga 7 contra 3, não só na eficácia ofensiva, mas em quantos gols ele levava e esse score, como a gente tinha falado no início. Sei lá, quantos minutos eu joguei, se eu ganhei esses placares, esses scores pequenos ou não. E uma coisa muito interessante que ele falou, e mostrou nas estatísticas da palestra que eu vi dele, é que todos os jogos que Portugal ganhava esses placares parciais, ele conseguia a vitória. Então é muito importante, quando a gente vai analisar se a gente está jogando bem, qual é a real eficácia do nosso 7 contra 6, é perceber esses placares dentro da partida. Esses placares vão fazer toda a diferença para a nossa análise do quão benéfico está sendo o 7 contra 6 para a nossa equipe. Risco. E aí eu faço uma pergunta. Será que a gente está preparado? Aí é uma questão individual. Será que eu posso arriscar um pouco mais? Será que é isso? Será que às vezes eu não tenho algumas travas que poderiam, se eu tentasse arriscar um pouco mais, eu não conseguiria outras coisas dentro do jogo? Eu acho que essas 4 questões básicas, a lei de metodologia, a proposta, a análise, e se a gente ir em relação aos riscos, são importantes para a gente decidir se a gente vai jogar e como a gente vai jogar. Modelos. Como eu falei, existem múltiplos modelos, né? A gama de modelos de 7 contra 6 ela é muito grande. Eu tive a oportunidade de jogar com o Japão recentemente, a gente foi jogar um torneio na Romênia, e o Japão jogou fazendo saque de centro, tiro de saída de 7 contra 6 quase o jogo inteiro. Então, assim, uma coisa que parece meio que muito diferente, mas que produzia resultados efetivos o tempo inteiro. Se você for analisar os times asiáticos, eles jogam com modelos totalmente fechados e com diversas questões táticas, vai entrar nesse bloqueio, no outro. Então, assim, a gama de modelos é muito extensa. Por que eu estou falando isso? Eu tinha que escolher alguns para falar, para a gente apresentar. E o que eu resolvi? Eu pensei nessa tríade aqui. Eu pensei em falar o que eu acho que tem maior efetividade no mundo, e acho que todo mundo concorda, que é o de Portugal. Eu pensei em pegar o mais curioso, que eu acho que é o do Team Iceberg feminino hoje em dia, que eles têm uma proposta de jogar com 3 pivôs. E, claro, vou falar um pouco do nosso modelo que a gente desenvolveu e jogou no Mundial em Kumamoto. Portugal. Portugal tem jogado, acho que, como a gente fala no futebol, o fino da bola, né, no 7 contra 6, tem sido muito importante para o desenvolvimento de Portugal, para elevar o nível de Portugal, seja de Portugal ou do Porto, porque a raiz do 7 contra 6, e isso o Paulo fala explicitamente, ela veio com o trabalho do Magnus Andersson dentro do Porto, né? Então, assim, o Portugal herdou o modelo do clube e trouxe para a seleção, então tem tido grandes resultados. Como é que é a proposta? Tá? É um modelo aberto, tá? Se a gente for pensar, é um modelo aberto, ele não é fechado, ele é baseado na análise conceitual do que está acontecendo, eles vão tomar decisões em relação ao contexto do jogo, então isso é muito importante já deixar de claro. Pensando nos princípios desse modelo de Portugal, eles preconizam bastante a profundidade, mas eles têm alguns ajustes de amplitude. A gente vai ver que tem 2 ajustes significativos na questão da amplitude do jogo. Quais seriam? O primeiro é o armador central, tá? O Rui Silva, que ele vai jogar mais próximo ao Fábio Magalhães, que é o lateral esquerdo. Então, ele não vai jogar na linha média da quadra, ele vai jogar um pouquinho mais para o lado do Fábio Magalhães. E outro ajuste interessante que o Paulo Pereira faz é em relação ao lateral direito. Eles jogam com o lateral direito destro, então ele coloca esse lateral direito destro um pouco mais para frente, ao invés de jogar
nas avenidas, né, nos corredores abertos ali, como se fosse um canhoto, ele joga esse lateral um pouquinho mais para dentro para ele ter essa possibilidade de tomar essa trajetória para fora de uma forma mais eficaz, saindo para ponto forte. Então, são esses ajustes que ele faz em relação à profundidade e amplitude. Como é que é a estrutura básica do modelo de Portugal? Eles jogam com 3 armadores normal, com os 2 pontas afundados, e com um pivô entre primeiro e segundo, e outro pivô entre segundo e terceiro. Tá? Essa é a estrutura básica do jogo de Portugal. Eles gostam de atacar da direita para a esquerda, principalmente para facilitar a troca, seja do Fábio Magalhães, que é a gente vai falar um pouquinho de troca, mas o lado o lado esquerdo, seja do ponta, seja do Fábio Magalhães, é o lado que mais importa na troca para Portugal. Então, eles jogam mais o lateral do lado direito para o lado esquerdo da quadra, nesse momento do jogo. Tomada de decisão. Quem é ou quem são as pessoas que tomam mais decisão em Portugal? Aí a gente vai falar de 2 caras fundamentais para o sucesso do 7 contra 6 de Portugal, que é o Fábio Magalhães e é o Rui Silva. Eles são, o Fábio Magalhães ainda mais, mas o Rui Silva tem um protagonismo muito grande na tomada de decisão em todas as ações, todas não, porque tem algumas que começam com o lateral direito, mas a grande maioria das ações começam com uma decisão do Fábio Magalhães. Então, assim, muito importante essa questão de quem toma a decisão, e no modelo de Portugal, ela é baseada na tomada de decisão dos 2. Quais são os meios táticos ofensivos que eles vão utilizar? Eles usam bastante penetração sucessiva, tá? Acontece muito. Jogam com alguns bloqueios, seja o bloqueio do pivô que está entre primeiro e segundo ali, ou um bloqueio que a gente pode chamar de bloqueio exterior do pivô que está entre segundo e terceiro sobre um dos terceiros defensores. Então, esses 2 tipos de bloqueio eles acontecem. Então, é a base dos meios táticos coletivos ofensivos que eles usam. E, claro, dando a possibilidade e falando muito para o Fábio Magalhães, se tiver a possibilidade de lançar, que ele lance sim, ele tem toda a liberdade e seja muito efetivo nessa situação. Outra questão que é interessante falar aqui, que a gente falou bastante do Rui Silva, que ele vai jogar mais próximo do Fábio Magalhães, ele também consegue, ele tem a liberdade para conseguir fazer esse gol entre os 2 terceiros defensores, penetrando, e a gente vai ver essa situação. Circulação de bola, esse é um ponto que eu acho bem legal de falar de Portugal, porque Portugal, ele joga com muitos enganos de passe ao pivô, e é uma coisa que parece talvez que ela não é tão efetiva, mas ela é muito efetiva. Eu simular um passe ao pivô, eu crio uma situação de desequilíbrio muito grande na defesa. Isso é bem relevante e pode criar muitos problemas. Outra questão da circulação de bola que Portugal faz muito bem é essa inversão de sentido. Eles invertem o sentido da bola, muitas vezes, para criar esse mesmo desequilíbrio e proporcionar situações de êxito para a equipe de Portugal. Trocas, eu mais ou menos já falei, as trocas são relacionadas ao contexto, também tem a ver com tomada de decisão, mas são trocas basicamente do ponto esquerda, podendo ser ou o Fábio Magalhães ou o Rui Silva. Eles vão variar mais o ponto e o Fábio Magalhães, é claro, se o Fábio Magalhães está participando da ação final, vai sair o ponto esquerda ou o Rui Silva, dependendo da situação contextual. Aqui a gente está mostrando um pouquinho aqui como é que funciona, tá? A decisão começa com o Fábio Magalhães, e aqui ele tem 6 pontos de passe aí que ele pode efetuar. Então, deixa eu achar aqui. Vamos lá. O Fábio aqui ele tem 6 decisões possíveis, então ele vai atacar esse espaço aqui entre segundo e terceiro. A gente já pode ver aqui o Rui Silva, ele não está na linha média, ele está mais próximo dele, e o lateral direito também mais ao centro, tá? O lateral direito destro, e aqui o Fábio vai ter 6 possibilidades de passe. Ele pode passar o pivô, se o segundo vem marcar, pode passar o ponta, pode seguir com o Rui Silva, tem a possibilidade de passar esse pivô sim, se esse terceiro jogar um pouquinho alto, gera uma possibilidade de desmarque desse pivô,
Tá? Isso é importante também falar, que eles começam o primeiro, segundo e terceiro os pilotos de Portugal, mas além de ter essa função de possibilitar o jogo de 2 contra 2, de criar bloqueios nos exteriores, nos defensores exteriores, aqui, seja nesse terceiro ou seja no segundo defensor, eles têm a possibilidade de desmarque também. Tem o passe para o meu ponta, ou eu posso saltar a posição, dependendo da ação desse terceiro, e passar essa bola de lateral para lateral também. Aqui é o Rui Silva, outra pessoa fundamental na decisão, tá? E aí a gente vai perceber que ele pode entrar nesse espaço aqui, tá? E tem essas possibilidades de passe. Pode jogar 2 contra 2 aqui com pivô, pode seguir a bola na continuidade para o lateral direito, ou pode também ter que saltar as posições aqui se tiver uma ação de antecipação desse primeiro defensor. Então isso é bem importante, isso é a base das decisões que os dois vão tomar. Dar uma olhadinha no vídeo aqui. Tudo vai começar nesse jogo de 2 contra 1 aqui. Então, o Fábio Magalhães vai atacar essa diagonal, tá? E vai criar a situação de 2 contra 1 aqui em cima desse terceiro. Ele vai ter a continuidade para o Rui Silva, vai poder finalizar, vai poder entrar nesse espaço, vai poder decidir de acordo com aqueles 6 passos que a gente falou, mas isso vai depender do ajuste defensivo feito. Nessa situação que eu fiz para vocês aqui, tá? O Rui Silva vai aproveitar o bloqueio em cima do terceiro defensor, vai criar uma situação de 3 contra 2 aqui, vai finalizar, e o ponta saiu, como é que vocês viram. A gente vai ver um pouco do vídeo, agora a gente vai ver um vídeo de algumas ações de Portugal. Cristiano, você chegou a passar o vídeo para o pessoal? Vou passar no grupo. Ah, ok, tá. Eu não sei o quanto vai travar o vídeo, mas eu vou deixar. Depois vocês vão ter esses vídeos, tá? Eu já vou mandar no grupo. Tá bom, perfeito. Eu vou passar agora e dar um feedback depois se ele está muito travado ou não, muito cortado. Vamos lá. Agora ele usa o bloqueio do exterior ali no terceiro defensor para finalizar, o Rui Silva. Fábio atacando o espaço, agora salta a posição e coloca o ponta direita. Contrário, grande decisão. Passe difícil pra caramba de fazer. Ele tem essa liberdade de se jogar no espaço, se for possível, não tem problema nenhum. Como é que tá, Cristiano? Tá rodando, não? Tá rodando, sim. Minimamente travado, mas tá rodando. Tá bom. Possibilidade de lançamento, sempre estimulada. Mais uma vez, o Rui Silva ataca no bloqueio, no terceiro defensor, e aproveita essa situação. Agora ele se joga naquele espaço que a gente falou, entre os 2 terceiros, pelo 2 contra 1 inicial. Esse passe é fora de série. Dificílimo de ser feito. Eles erram uma bola boa de 2 contra 2. No 5-1, não muda muito a situação no 5-1, tá? Só que a gente pode ter essa bola de lateral para lateral, uma bola importante ali. Nesse ataque do Fábio Magalhães, ele pode saltar a posição e pôr a bola de lateral, e sobra bastante a situação inicial que a gente viu, de pivô contrário ali, do Fábio Magalhães jogando com o pivô que acabou. A bola do Borges acabou escapando na mão dele. Se jogando no espaço de novo.
Cara do Mats Olsson, que o negócio estava complicado, né? Finta de passe. O pivô troca de posição e um gol espetacular do Fábio. Acaba acontecendo uma ação de cruzamento e a resposta é o Rui Silva decide na meia esquerda com as mesmas ideias, com os mesmos conceitos. Bola de pivô contrário, igual a gente tinha falado, que sobra bastante. Mudando. Deu uma falta de ataque agora que eu achei que não foi. Mudando o sentido da bola para criar desequilíbrios defensivos. E esse passe que é fora de série, do Rui Silva para o Frade, impressionante. Mostra o nível de tática individual dos jogadores de Portugal. Olha o engano que ele faz com o olhar, impressionante. Bom, esse foi o modelo de Portugal. Claro que a gente não vai ficar se aprofundando muito no modelo de Portugal, mas essa é a ideia básica deles. Espero que eu tenha elucidado aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, falar de Portugal, a gente pode falar também sem problema nenhum, tá? Vou seguir. Vamos mudar um pouco e aí a gente vai falar do Team Iceberg, que hoje quem dirige o Team Iceberg é o Jesper Jensen, que foi, para quem é mais velho aí, sabe que ele jogou por muitos anos central da seleção da Dinamarca, um central primoroso. Hoje ele é o técnico do Team Iceberg, é o técnico da seleção, foi apontado como novo técnico da seleção da Dinamarca. E eu acho que é muito legal do Team Iceberg, que é talvez a equipe que ela jogue mais modelos diferentes de 7 contra 6. Então eles podem jogar com uma ideia um pouco parecida com o Portugal, com pivô entre 1 e 2, 2 e 3, não com ajustes de postos que Portugal tem, principalmente do Rui Silva, mas quando a Pullman joga daquele lado, ela também joga um pouco mais para dentro, mas também jogando com os pivôs entre 2 e 3 dos dois, e com essa situação que eu vou apresentar para vocês, que ela é curiosa, mas muito interessante. Qual vai ser a proposta que a gente vai apresentar? O modelo, esse modelo, um dos do Team Iceberg, né? Eles jogam com um modelo com a possibilidade de uma estruturação com 3 pivôs. Como é que vai funcionar isso? Um pivô vai jogar para fora, o armador central vai entrar entre os 2 terceiros defensores e o outro pivô vai entrar entre segundo e terceiro. O armador central ele vai passar a bola para a meia esquerda, para Christine Bristol, que é a número 14, e ela que vai ser a fonte de decisão dessa ação. Ela tem um lançamento muito forte. Então, isso cria uma situação de lançamento super eficiente, de uma periculosidade muito grande. Isso faz com que os defensores tenham que sair, e aí, a partir disso, vai criar uma zona de conflito e tem diversas possibilidades. Como eu falei antes, a tomada de decisão é da Christine Bristol, que é a número 14, que é a meia esquerda, a gente vai ver, tá? Pensando nos meios táticos coletivos ofensivos, eles vão jogar também com penetração sucessiva e com possibilidade de bloqueio para jogo de 2 contra 2, mas tendo na maior força nessa possibilidade de lançamento, como eu falei, da Christine Bristol, e eu acho que a principal ideia, quando se pensa em um jogo de 3 pivôs, você precisa ter lançador. Eu acho que isso que faz a diferença e faz eles terem sucesso em jogos contra equipes grandes dessa maneira. Então, a ideia é dificultar através de uma cortina e possibilitar que seja dificultar o emparamento defensivo. A gente não tem certeza que é o melhor par para poder defender, criar essa dúvida, diminuir a eficácia da saída desse defensor para poder lançar e para poder efetuar o gol. Circulação de bola, eles também trabalham com mudança de sentido, não tanto contra Portugal, mas também existe. E as trocas aí é um ponto que eu não entendo por quê, mas eles têm uma troca muito antecipativa da ponta. Então, quando a Christine Bristol já está começando a pegar a diagonal, a ponta já está saindo. Isso, às vezes, torna a ação
bem previsível e talvez um pouco mais fácil de ser defendida. Mas pela qualidade de lançamento e por ser uma ação diferente, ela cria muitos problemas na saída do defensor, na atribuição dos pares para defender e principalmente porque a Cristine, além dela chutar bem, ela tem uma boa tomada de decisão, seja com jogo de pivô, seja com a continuidade. Tá? A ideia é essa, tá? A central vai passar e cair entre os dois terceiros defensores, e aí a decisão inicial vai ser da Cristine Bristol. Também como Portugal, jogando da direita para a esquerda, para facilitar a troca do ponto esquerda, que é uma troca bem fixa, tirando uma situação, e depois vocês vão ver o que aconteceu, que é bem legal. Tá? Então esse central ele passa a bola para o lateral esquerdo e vai cair entre os dois terceiros defensores. A gente pode dar uma olhada aqui no lateral direito, pensando na Pullman, que joga muitas vezes aqui nessa situação. A Pullman também joga um pouco mais para facilitar essa saída para ponto forte, aí para jogar a penetração sucessiva ou continuar com ponta. E é mais ou menos isso que eu tinha explicado. Quando ela pega a diagonal, eu vou criar essa zona de conflito aqui. Esse segundo fica muito em dúvida se vai marcar o pivô, se vai ajudar. Esse terceiro ele tem que sair, porque a possibilidade de lançamento da Cristine é muito efetiva. Então eu abro o jogo de 2 contra 2 com esse pivô e abro a possibilidade de continuar a bola aqui. Quando essa bola chega aqui na palma, eu também vou criar uma situação de 2 contra 2 para cá, ou possibilidade de penetração sucessiva para fora. Então uma ideia super diferente, mas interessante a gente olhar, porque ela é muitas vezes bem efetiva contra equipes muito boas. Caiu, lançamento como prioridade. Aí a gente vai ver a zona de conflito que foi criada e a tomada de decisão que a Cristine Bristol vai ter. Seja para lançar, ela pode lançar e vai com isso. Eu acho que o ponto maior do treino nessa situação é ter essa possibilidade de lançamento. Tem a possibilidade de 6 passos também, ela pode passar o pivô, segundo vier, pode colocar a bola para o ponta. Tem esse jogo de 2 contra 2 muito efetivo para o central, pode passar esse pivô aqui ou pode trabalhar no jogo de continuidade. A gente também tem que sempre lembrar que se eu tenho manobras antecipativas desse primeiro defensor, eu posso sim saltar posições aqui e colocar esse passe de meia esquerda para o ponta direita diretamente, tá? Aqui essa é uma das decisões possíveis, claro. Eu consigo criar uma situação de 2 contra 2. E vamos lá dar uma olhadinha no time Iceberg na situação de 3 pivôs. Eu vou recomeçar aqui, desculpa que eu perdi, só para mostrar uma coisa. Essa aqui é a zona de conflito. Vocês estão vendo meu cursor, né? Cristiano? Sim, sim. Oi? Tá. Essa é a zona de conflito que vai criar. Porque essa terceira vai ter que sair, porque senão ela chuta, e a partir daqui se cria grandes problemas. Como eu estava explicando, esse ponta, ele tem uma saída muito antecipativa. Então, assim, isso talvez consiga fazer com que as defesas tomem melhores decisões por facilitar o ajuste a partir dessa saída aqui. Mas é essa zona de conflito que vai criar todos os problemas nesse modelo, né? Vou rodar o vídeo. Você me passa como é que tá, por favor. Ups. Vamos lá. Ixi, o que aconteceu aqui? Não consigo trocar. Bom, vamos ver se vai agora. Eu não sei porque travou meu cursor aqui. Aí, boa. Vamos lá.
Aí ela consegue achar um passe excelente para o pivô, né? Dentro da área, 7 metros. Muito boa a decisão dela. Ela muda a direção para chute, mas acha um passe difícil para o pivô, tá? Os defensores dentro da área, fazendo 7 metros. Aí deixa ela lançar. Se deixar ela lançar, é muito complicado mesmo. Ela faz o gol. Agora, jogando contra o Bucareste, a gente estava vendo algumas ações contra o Mets. A gente vai ver a Pina, que vai querer sair nela de todo jeito. Cria a mesma situação, e aí a Pullman consegue jogar em 2 contra 2. E a goleira faz uma grande defesa. Agora ela vai até o espaço da Pullman, né? Tá, eu acho taticamente errado, mas consegue fazer o gol. E essa bola, que ela é muito legal pra gente rever, que ela mete uma aérea para ponta esquerda, fora de série, né? E a ponta esquerda consegue fazer o gol. Eu vou voltar aqui para mostrar uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. O curioso nessa... Vamos lá. Vamos lá. Pode reparar que a central, o ESPN pediu um timeout, tá uma bola combinada. A central ela faz que vai entrar, mas ela volta. Então já está combinado que ela que vai sair, ela vai meter a área para a ponta esquerda. Repara que ela está voltando já para sair. E aí ela mete a área para a ponta esquerda e consegue fazer o gol. Então, assim, sistema diferente, mas muito interessante, pensando nessa ideia de jogar o 7 contra 6 de uma forma que não é convencional. Se você tem uma possibilidade de um lançador com bastante efetividade, é uma ideia que pode também ser inserida aí e se pensar sobre esse modelo. Vou falar um pouco de Angola, né, que foi o modelo que a gente utilizou no último campeonato mundial, agora em Kumamoto, no Japão, no final do ano, e que a gente utilizou também no campeonato africano. Vamos lá. Princípios. Tá? Vou começar com os princípios, como a gente joga em Angola, qual que é a ideia da seleção até o último campeonato mundial. Primeira coisa, ausência de precipitação ofensiva. Então, o Morten, a gente tentou bater muito nessa tecla desde o início, que para a gente jogar 7 contra 6, a gente tinha que ter calma e não precipitar, para poder esperar o melhor momento, esperar a melhor decisão. Então, a gente bateu muito nessa tecla e tentou enfatizar muito para as meninas a importância e a relevância dessa ausência de precipitação ofensiva. Tá? A gente trabalha com amplitude, tá? Joga bastante amplitude, pensando na questão espacial, os laterais bem abertos, tá? E, ao mesmo tempo, com a ideia de profundidade. Claro que os armadores vão estar escalonados, mais próximos ao gol, mas sempre buscando laterais bem abertos. O nosso laterais, o start do nosso 7 contra 6, vai ser um dos laterais atacando em penetração sucessiva entre primeiro e segundo, tá? Para aí ampliar mais os espaços, gerar mais situações de superioridade e a tomada de decisão da nossa central, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A nossa estrutura, a gente joga com os 2 pontas bem no fundo, tá? 3 armadores, pivôs posicionados entre segundo e terceiro, e quando a gente falou de como estruturar o 7 contra 6 e o porquê, que a gente tinha que pensar muito no tipo de jogador que a gente tinha, a gente tem uma vantagem em Angola muito grande, que a gente tem 2 pivôs que são gigantes e muito pesadas. São 2 meninas de 1,90 m e quase 100 kg. Elas têm uma qualidade muito grande e, além de ser boas pivôs, elas fazem com que a defesa fique muito próxima a elas, criando muitas possibilidades de um jogo de continuidade, mesmo no 2 contra 2 para a gente. Então, elas vão se posicionar entre segundo e terceiro, tá? É o posicionamento básico, não é... Claro que os desmarques pontuais, eles são possíveis, dependendo do contexto, tá? Se alguém jogar, se tiver algum ataque ímpar, alguma coisa
diferente da defesa, tem possibilidade de desmarque, mas basicamente as pivôs vão jogar entre segundo e terceiro defensor. Os meios táticos coletivos a gente também vai trabalhar buscando penetração sucessiva, e isso é o que a gente principalmente busca, porque com as pivôs entre segundo e terceiro defensor, e com o tamanho delas, a gente tem uma superioridade ali física, de altura e peso para qualquer equipe. A tendência são os defensores ficarem muito grudados, o segundo e o terceiro defensores nas pivôs, e isso faz com que a gente consiga ter situações de 2 contra 1 na extremidade da quadra em muitos momentos, e a gente vai trabalhar essas penetrações sucessivas, tá? Claro que a gente tem a possibilidade, pelo tamanho e pela superioridade tanto física quanto de estatura, que eu falei, de peso e de estatura, desculpa, que eu falei, de jogar 2 contra 2, e aí tem a grande questão, além das pivôs do nosso 7 contra 6. O nosso principal vetor é a armadora central, chama Isabel Guialo, tá? A Guialo estava jogando na Hungria até o ano passado, voltou para o 1º de agosto em Angola, e ela tem uma capacidade de decisão fora de série. Ela consegue fazer coisas muito diferentes. Além disso, ela lança muito bem de 9 metros. Então, a gente incutiu um conceito de a única pessoa que vai lançar de 9 metros é a Guialo, e o resto a gente vai buscar jogo de 6 metros, seja de penetração sucessiva, seja em possibilidades de 2 contra 2 com pivô. As nossas trocas, a gente tem o lado, a gente pode jogar para um lado ou para o outro, não tem essa predileção, não tem problema, mas tenta designar alguns jogadores a partir de uma tomada de decisão deles, de uma análise contextual também. Então, é claro, a gente sempre tenta que o ponta que esteja mais próximo à troca seja a pessoa que vai sair, mas dependendo se esse ponta está participando ativamente ou finalizando, e se esse passe foi do lateral, vai sair o central. Então fica nessa tríade aí, ponta, lateral e central, e vai depender de como a gente finaliza o nosso ataque. Esse aqui é o modelo básico, tá, do nosso 7 contra 6, então os 2 pontas afundados, os laterais abertos, o central, e os pivôs entre segundo e terceiro defensor. Cristiano, vocês conseguem ver o cursor? Sim. Tá, então tá bom. Que eu não vou bem colocar fraquinho. Mas dá para perceber que eu estou circulando aqui, não? Bem fraquinho dá. Tá, vou tentar de novo, Que eu travou coloco o laser. Agora melhorou. Melhorou? Não, é porque ele tá travando. Até para mim tá melhor. Mas aqui ele tá travando quando eu fui sair. Então, assim, a gente tem os pivôs aqui entre segundo e terceiro defensor, tá? E essa é a estrutura básica do nosso diagrama. Então, como eu falei, o nosso start ele começa com esse lateral em amplitude, então muito próximo àquele lateral, jogando em penetração sucessiva entre primeiro e segundo defensor, tá? Se o segundo não defende, ou o primeiro não defende, se eu não tenho nem fixação do falso par ou do ímpar aí, eu faço o gol de 6 metros. Essa é a primeira ideia, tá? Gol dos 6 metros, sem o menor problema, e a gente vai mostrar uma ação com essa situação. Vamos lá. Essa ação ela é interessante porque a nossa ponta direita se precipita e sai antes, mas a Heidi Luck não percebe, e mesmo assim a Snaide, que agora está jogando na Croácia, consegue, grande jogadora, consegue atacar entre o primeiro e segundo, tá? E fazer o gol. Mais uma vez. Tá, essa é uma possibilidade. Vamos para a próxima. Quando a gente busca esse ataque entre primeiro e segundo, essa penetração sucessiva, pode acontecer com que esse falso par, eu chamo de falso par, e aí eu vou dar o crédito para o Lucas Leonardo, que a gente estava discutindo isso outro dia, porque como tem superioridade, então não tem mais o par ou ímpar, né? O par principalmente. Então eu conversei com ele, ele me deu essa proposta, eu achei interessante, então aqui
com falso par. Eu vou ter a possibilidade de jogar 2 contra 2 com pivô e vou poder seguir para o meu armador central, tá? Então a gente vai ver uma situação. Esse vídeo é a gente jogou um torneio na Coreia no passado e conseguiu o título. Foi bem legal esse torneio na Coreia, em Busan. E vou mostrar uma ação de 2 contra 2 agora, nessa situação do lateral com pivô. Jogando aberto e amplitude, e aí eu crio uma situação de 2 contra 2, passe e gol da pivô. A partir desse ataque aberto do lateral. Se eu ataco em penetração sucessiva e o primeiro defensor, aqui o ímpar, vem, eu vou criar, claro, uma situação de 2 contra 1, tá? Ela fica evidente. E essa é uma situação bem corriqueira, porque muitas equipes acreditam que a gente vai fazer a troca fixa. Então elas liberam esse passe, ou porque acreditam que a goleira vai defender, ou porque acreditam que a gente vai fazer a troca fixa. Então sobra bastante situação dentro do nosso esquema para jogar 7 contra 6, dentro do nosso sistema. Aqui contra a Holanda, vou mostrar um clipe para vocês. Bastante espaço, a ponta esquerda passa a pivô, decide muito bem, e aí é 7 metros, tá? Vocês podem reparar que a primeira marcadora, ela tá grudada aqui na segunda, ó. Tá marcando lateral, ignorando a ponta. Então isso acontece muito nos nossos jogos. E aí a gente busca que a ponta tenha o máximo de eficácia possível. Muito importante tá fazendo esses gols aí, essa tomada de decisão foi boa da ponta esquerda, que é a Natália Bernardo, passou a Albertina, né? E foi 7 metros. Vamos lá. Claro que depois da primeira fixação, se eu não passo o pivô, se eu não conseguir a fixação do ímpar, a bola chegou aqui no meu armador central, na continuidade eu vou jogar em superioridade numérica. Então eu vou conseguir jogar do lado contrário o 2 contra 1, seja por esse lateral que não iniciou a ação em amplitude de penetração sucessiva para fazer o gol entre o primeiro e o segundo, ou seja, para passar o ponta. Então a gente vai conseguir explorar de uma forma bem positiva esse 2 contra 1 do lado contrário. Ataca, 2 contra 1 para fora. E aí eu vou começar a falar uma coisa, eu vou repetir esse clipe, que para mim é muito diferente e eu acho fantástico que a Isabel Guialo faz, é que ela tem a capacidade de tomar decisões em suspensão. Então, ela saltando, ela decide o que ela vai fazer. E isso, para a defesa, é um pesadelo. Porque só o simples fato dela saltar já pode pressupor uma ação de lançamento. Então, gera uma dúvida muito grande e é muito difícil. Então, ela tem essa capacidade, que é uma coisa extremamente diferenciada para uma jogadora nesse nível. Esse foi o primeiro gol da Leila, que foi artilheira no Campeonato Mundial Júnior, 2018. O mesmo, né? Esse mesmo. Isso mesmo. Parece que é o mesmo de novo, mas não é. A gente faz bastante gol assim. E contra a Noruega esse dia a gente fez muitos gols assim. Foram 9 gols contra a Noruega nessa situação. Então, a gente conseguiu explorar muito bem. Tá? Vamos falar um pouquinho dessa situação aqui, que é nossas pivôs. Como eu disse antes, um dos pontos a gente ter escolhido, e o Morten bate muito nessa tecla do nosso formato de 7 contra 6, ele é muito baseado na tomada de decisão da Guialo e no tamanho das pivôs que a gente tem. Essa superioridade aí física que a gente tem, seja de altura, seja de peso, ela faz muita diferença. Por quê? A gente consegue aqui que essa pivô, estando em diagonal, fazendo um bloqueio de uma forma mais correta, ou estando
tá? Dessa forma. Ou estando pela frente do defensor, ela cria o mesmo tipo de problema. Fora a atenção que elas atraem. Então, o tamanho e a força dos nossos pivôs é fundamental para como a gente vai jogar o 7 contra 6 e a forma que a gente posicionou essas duas pivôs. Então, a facilidade de girar que elas têm é muito grande. Muito mesmo. O mesmo start de antes, né? E aí, essa situação é muito legal de mostrar para vocês, por quê? Quando eu jogo em amplitude, buscando essa penetração sucessiva, esse espaço entre primeiro e segundo aqui, eu gero essa zona no meio da quadra, eu divido os dois terceiros. É nessa zona de conflito que a nossa central vai atacar e tomar a decisão. Então a gente vai ter a Guialo atacando nesse espaço, pela ampliação do espaço ali, por jogar em amplitude, o lateral atacando em primeiro e segundo, ele traz o segundo, o terceiro tem que vir para marcar o pivô, senão a gente já vai conseguir uma situação ali, e eu consigo dividir a defesa. Gerar esse espaço no centro da quadra é o espaço que a Guialo vai atacar. A gente vai ver o falso par vindo. Quando a bola chega aqui no central, a gente vai conseguir aquele mesmo 2 contra 1 do que a gente falou em Portugal, esse 2 contra 1 momentâneo. Então esse terceiro vai vir e eu vou ter essa possibilidade de jogar 2 contra 1 com o pivô, tá? E a gente explora muito bem esse jogo. Vamos dar uma olhada. Dois contra um, superioridade ali física muito grande, né? Levou vantagem. Esse jogo a gente está jogando com o time da Romênia, que é o Glória, da Mariana e da Darli, e a gente fez muitos gols de 7 contra 6, foi muito legal. A gente conseguiu uma eficiência bem boa nesse jogo, com 7 contra 6. Mesmo, né? Não sei porque ele está voltando o clipe. Vamos lá. Vamos ver mais uma ação. Essa é uma ação num momento importantíssimo do jogo, que a gente consegue o gol. A gente fez 9 gols contra a Noruega, de 7 contra 6. A gente criou 15 situações de lançamento de 6 metros. Se a gente tivesse finalizado um pouco melhor, talvez a história desse jogo, que foi muito equilibrado, teria sido diferente. É muito grande, muito forte também, então é muito difícil marcar as nossas pivôs. Vamos lá. Muitas vezes os dois terceiros têm dúvida quem vai marcar o central. O segundo fica, vou marcar o pivô, vou tentar criar uma situação de dissuasão aqui. O terceiro vai jogar um pouco mais baixo. Esse primeiro vai jogar mais em antecipação. Como é que eu vou defender? Então, assim, eu gero muita dúvida nesses defensores. E essa dúvida me possibilita muito esse jogo com o pivô contrário também. Tá? Então, vai gerar dúvida no defensor e eu vou abrir muito esse jogo com pivô contrário. A gente vai dar uma olhadinha. Aí esse passe, perfeito. De novo, ela fazendo em suspensão. Vamos olhar mais uma vez. É que o terceiro fica na dúvida e aí abriu espaço, ela consegue jogar com pivô. Ela é muito diferenciada. Aqui contra o time da Rússia, no torneio. Salta e coloca a bola também. Um gol lindo de vaselina da Albertina. Podem reparar que essa é uma qualidade que ela tem, que é impressionante. Contra a Noruega aqui, um pouquinho mais.
Mais um gol, né? Mais uma decisão dela com o pivô contrário muito boa, da Ghialo com a Albertina. Tá em salto também. Essa é uma pena que a Albertina acabou errando o gol, mas também é uma situação muito bem criada, tá? Como eu tinha dito antes para vocês, a gente dá a possibilidade, a liberdade de lançamento de 9 metros ali. Pode ser 8, 7, né, de preferência, mas a Ghialo tem essa liberdade de lançar, porque ela tem essa qualidade, então, além de ela tomar boas decisões, ela chuta bem em suspensão e chuta bem em apoio. Então, uma jogadora bem completa. Então, sempre que possível, ela tem essa liberdade para lançar dos 9 metros e consegue executar gols muito interessantes também lançando. Então, aí ninguém marcou ela. A Noruega tomou o chute. Ela consegue executar muito bem. Esse clipe é muito legal, porque acontece? Vai ter um passivo. O juiz vai dar passivo, a Leila, que está aqui na minha esquerda, vai ter que sair. E a Ghialo vai ter que decidir. Ela faz um lançamento com 2 peças. Vamos ver. Apoio da ponta. Impressionante. Agora eu vou mostrar um chute em apoio dela, para vocês verem. Também executa muito bem o chute em apoio, né? Pode acontecer bastante essa situação aqui, que a gente jogar contra o primeiro homem, que joga de forma mais antecipativa, então tem que estar dentro do rol das decisões da Isabel Ghialo, que é a nossa central, é saltar a posição aqui, passar essa bola diretamente para o ponta, né? Ela tem que estar atenta a isso, para ela poder executar de uma forma efetiva esse passe, que muitas vezes a gente tem um ponta jogando de forma antecipativa. Então, passar o ponta no caso desse primeiro defensor jogar de forma a tentar interceptar a bola ou mesmo dissuadir para criar um erro técnico. Ela passa a ponta, 7 metros, tá? Ótima decisão. Contra a Noruega também. Essa bola é uma pena, que ela foi muito bem jogada. Infelizmente, a bola acabou tocando na trave, mas são gols importantes que a gente tem que fazer. Vamos lá. Quando a gente joga contra a defesa 5-1, a gente não tem enfrentado muitas defesas 5-1. Um dos motivos, eu acho, também tem a ver com o tamanho das pivôs. O feminino, se der muito espaço para essas pivôs, com essa superioridade física que elas têm, é muito complicado defender. Para contra-bloquear uma pivô dessa, é muito difícil. Assim, por mais que você trabalhe contra bloqueio, é dificílimo, né? Então, assim, a gente não tem enfrentado muito 5-1s, mas a Sérvia no Mundial jogou contra a gente 5-1. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. A ideia é a mesma. Então, eu vou ter esse lateral atacando entre primeiro e segundo, para tentar fixar o par aí, ampliar o espaço, tá? Então, eu vou criar essa possibilidade de 2 contra 2. Com o central vindo em direção ao lateral que atacou para fora, eu trago o bico, como se fosse uma ação de tira-bico, que a gente chama, né? E eu vou conseguir ou 2 contra 2 ali, ou pôr a bola no central, criando e ampliando espaço para que a gente consiga jogar 3 contra 2 de uma forma bem importante do lado contrário. Como eu escrevi aqui, os objetivos são a possibilidade de 2 contra 2 lateral, a fixação do falso par, que é o avançado aqui também, e eu vou criar desse lado, eu vou ampliar esse espaço para conseguir criar esse 3 contra 2 de uma forma muito
significativa, né? Que é isso que eu estou mostrando agora. 3-2, tá? Vou dar uma olhadinha nessa situação. Amplia bem o espaço. E a Leila entra tranquila para fazer o gol, com bastante espaço. Situação muito parecida agora. Só que ela consegue, ela entra em penetração sucessiva, o primeiro vem, e aí ela continua para a Tsola, que é a nossa ponta esquerda, e consegue fazer o gol. E por fim, aí a gente conseguiu ampliar o espaço, conseguiu criar uma situação de penetração sucessiva com boa angulação, e infelizmente a goleira conseguiu defender. Basicamente, esse é o modelo de Angola, e a apresentação dos 3 modelos que eu queria fazer. Está aqui meu contato, meu e-mail, meu Instagram. Quem quiser conversar sobre handball, discutir, seria ótimo, seria um grande prazer. Obrigado pela atenção de todos. É isso, Cristiano. Estou tentando ligar aqui. Pessoal, está aberto aí a perguntas e questionamentos. Quem quiser fazer as perguntas pode solicitar para falar, ou pode enviar via chat aqui, que a gente